agora sobre felicidade no amor, tá? Eu quero falar com vocês sobre Jacó. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 28. Gênesis, capítulo 28, no versículo 10. Essa é a mensagem que eu quero trazer ao seu coração. Se segura na cadeira aí. Aperta os cintos, que vem coisa boa hoje, em nome de Jesus. Boa como, pastor? Depende da forma que você vai entender. Em nome de Jesus. Amém? Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Versículo 10. Gênesis 28, verso 10. Vai dizer assim, ó. E partiu, pois, Jacó de Berseba, e fosse a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira. E deitou-se naquele lugar, e sonhou. E eis era posta na terra uma escada cujo topo tocava onde, pessoal? Nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a quem, pessoal? E a tua semente. Presta atenção. Versículo 14. Presta atenção. Verso 14. E a tua semente será como o pó da terra. Estender-se-á ao oriente e ao ocidente, ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei, por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó, do seu sono, disse, olha o que Jacó falou, pessoal, aqui que é a mensagem, tá? Olha o que ele falou. Na verdade, o Senhor está o quê, pessoal? E eu o quê? E eu não sabia. Versículo 17. E temeu e disse, quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão o quê, pessoal? E esta é a porta dos céus. Diga a glória a Deus, irmãos. Irmãos, que coisa maravilhosa que Jacó ele percebeu aqui. O Jacó ele percebeu que não existia amor maior a não ser o amor do nosso Deus. O Jacó ele estava abandonado no deserto. O Jacó ele estava paralisado no meio do deserto, não tinha ninguém com ele. Quem já passou por um deserto na vida? Já passou? Acho que todos nós, né, pessoal? Rapaz, mas que deserto, irmãos. Tem coisas que a gente passa que parece até que a gente está sozinho. Tem ou não tem, pessoal? Quem já se sentiu sozinho no meio de uma guerra? Já se sentiu? Eu já me senti sozinho no meio de uma guerra. Mas aqui o Jacó, ele se sentia sozinho no meio de um deserto. Tanto que ele pega um travesseiro, que é uma pedra, e ele bota onde? Na cabeça. E ele está se sentindo sozinho, até que Deus aparece para ele. No meio de uma escada, aonde ela tocava da terra, até onde, pessoal? Até nos céus. Pensa que coisa linda, irmãos. Isso aqui é só uma ilustração para vocês. É claro que nem chega perto do que foi lá. Mas é só para você ter, perdão, é só para você ter um entendimento do como foi que o Jacó enxergou. Aí ele acorda e vê aquela bênção de Deus sobre a vida dele. E Deus fala com ele. Deus fala diretamente com o Jacó naquele dia, pessoal. E o Jacó fala assim, meu Deus, quão terrível é isso aqui. Terrível, quando ele fala, não é que foi uma coisa ruim. Terrível é que ele estava espantado, ele ficou emocionado, pessoal. De tudo que ele estava presenciando ali naquela maneira. Eu botei assim no meu estudo, ó. Ele se espantou com tamanha atenção que Deus teve com ele. Deus deu total atenção para Jacó, pessoal. Deus deu total atenção para ele naquele lugar. Como assim atenção, pastor? Deus cuidou de Jacó mesmo estando no deserto. Deus cuidou dele. Vou perguntar de novo. Quem já passou por um deserto na vida? Levanta a mão. Já passou? Todos nós, né, pessoal? Deixa eu dizer uma coisa. Deus está cuidando de você. Por mais que você tenha passado no deserto, Deus estava lá o tempo todo, pessoal. E muitas vezes você não sabia que Ele estava lá. Esse é o amor de Deus na nossa vida. Ele está sempre cuidando de nós. Irmãos, nesse capítulo 28 de Gênesis,
aonde Deus fala diretamente com Jacó, e ele presencia aquela escada, eu digo uma coisa para você, irmãos. Deus nunca tinha falado com Jacó dessa maneira. A primeira experiência que Jacó teve com Deus foi aqui, pessoal. Foi a primeira experiência que ele teve com Deus. Quantos anos Jacó tinha aqui, pessoal? Pastor, eu não sei. Irmãos, eu quero te explicar uma coisa nessa manhã, que o Jacó nunca teve experiência com Deus antes do capítulo 28. E agora, nesse momento, no meio do deserto, é o momento que ele encontra o seu primeiro amor. Quem lembra do primeiro amor, quando você começou a se converter? Quem lembra do seu primeiro amor? Levanta a mão. Você lembra do seu primeiro amor? Era diferente. Sim ou não? Muitos perderam esse primeiro amor. Muitos deixaram que esse primeiro amor fosse embora de suas vidas. No início era uma vontade de buscar a Deus. No início era uma vontade de estar na casa de Deus. Meu Deus, mas eu tenho que ir para a igreja hoje, eu tenho que estar na casa do Senhor. No início era assim. Mas com o tempo parece que isso vai acabando em algumas pessoas. O Jacó, ele teve seu primeiro momento aqui nesse dia, pessoal. O primeiro contato com Deus foi nesse lugar aqui. Eu até botei assim, ó. O primeiro contato com Jacó e Deus foi em Gênesis 28. Algo improvável. Quem diria que ele ia ter um primeiro contato com Deus dessa maneira, no meio do deserto? Sofrendo e padecendo no deserto. Deserto não é lugar de você ter felicidade, pessoal. Deserto é lugar de aflição. Mas é lugar de aprendizado também. Deserto é lugar de aprender. Amém, Jesus? É no deserto que você aprende muitas vezes a ter um relacionamento com Deus. E foi aqui, nessa hora, que Jacó estava conhecendo a Deus. Olha o que eu escrevi no meu estudo aqui, eu botei assim, ó. Quando conhecemos a Deus, todos os dias o amor aumenta. É isso ou não é, pessoal? Quando a gente conhece ao Senhor, todo dia esse amor ele vai aumentando. Todos os dias. Eu botei assim, ó. A vontade de estar na casa dele aumenta, ela não pode diminuir. A vontade de estar aqui nesse lugar, na casa do Senhor. Lembra que ele falou? Ó, quão terrível é! Eu estou aqui na casa de quem? Do Senhor. O Jacó falou isso. E onde é que você está hoje? É isso que eu estou te explicando. Quando você conhece de Deus, quando você quer conhecer mais do Senhor, você tem prazer de estar aqui nesse lugar. Quem tem prazer de estar na casa de Deus? Você tem prazer? Pastor, eu não estou com muito prazer não, pastor, é que está complicado, pastor, está difícil. Irmãos, você precisa conhecer mais de Deus. Todos os dias da sua vida, conheça mais do Senhor. Põe para mim na tela, pode deixar aqui em Gênesis, tá, pessoal? Põe para mim na tela Oséias, capítulo 6, versículo 3. Oséias, capítulo 6, verso 3. Olha o que vai dizer, olha para cá, pessoal. Olha para a tela aqui, todo mundo, olha para cá. Oséias 6, 3 diz assim, ó. Conheçamos e prossigamos em o que, pessoal? Em conhecer o pastor. É isso? Em conhecer a quem? O Senhor. Nós temos que conhecer ao Senhor todos os dias da nossa vida. Põe na tradução para mim NBV. NBV, Nova Bíblia Viva. Olha como vai expandir agora o seu entendimento agora. Veja bem. Tradução NBV vai dizer assim, ó. Precisamos muito conhecer a quem? Então eu te pergunto, você precisa conhecer o Senhor pouco ou muito? Muito. Você precisa conhecer muito o Senhor. Todo dia é um novo dia com Deus, pessoal. Todo dia é um renovo com o Senhor. Fala para essa pessoa do lado assim, ó, se renova. Você acabou de cantar um louvor, minha esposa nem sabia da palavra. Ó, eu não falo da palavra para minha esposa em casa. Eu falo quando, por exemplo, ela não pode vir à igreja, eu falo. Numa quarta-feira da família que ela está trabalhando, e ela não pode vir, eu chego em casa e eu prego para ela a mensagem. Hoje eu preguei isso, isso e isso. Mas no domingo, por exemplo, quando é no sábado, ela de vez em quando quer dar umas espiadas no meu estudo. Aí eu falo, sai fora daqui, vai ver nada. Ela, poxa, não posso nem dar uma olhadinha. Eu falei, não, esposa do pastor não tem privilégio para ver mensagem antes não, só lá. Aí ela, caramba, ela não sabia. E qual foi o louvor que ela botou aqui? Renova-me. É o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele entra em comunhão com a igreja e ele começa a trabalhar. Como várias vezes eu cheguei em casa e a minha avó falou assim, deixa eu te perguntar, vocês pastores combinam a mensagem que vocês vão dar?
Eu falei, não. Ela, rapaz, eu fui na igreja hoje e o meu pastor pregou uma mensagem, ela é da Igreja da Graça, mas lá perto onde eu moro. O pastor pregou uma mensagem e eu liguei a televisão e o missionário estava pregando a mesma mensagem. Eu falei, caramba, isso é o que, pessoal? É o Espírito Santo que está descendo sobre a igreja. É o Espírito Santo que está confirmando essa mensagem no seu coração, através de um louvor, através de uma palavra, e ele vai confirmando essa mensagem no seu coração. Então lê comigo de novo. Faz assim, ó. Não, fala com uma vontade. Isso, irmão. Precisamos muito o que, pessoal? A gente precisa muito disso, pessoal. A gente precisa muito conhecer ao Senhor. Você sabe quem é que morre afogado? Quem sabe o quê? Quem sabe nadar. Exatamente. Quem não sabe nadar, fica onde, pessoal? Na beirinha ali, não é? E tem uns que são até meio medrosos. Bota só o pezinho lá. Não é assim, pessoal? É ou não é? Só vai botar o pezinho lá. Exatamente. Leva o baldinho só para... Muitos são assim. Só que geralmente uma pessoa que sabe nadar há muito tempo, ela quer inventar. Não é assim? O que ela quer fazer? Eu sei nadar, eu posso, porque eu já fiz isso várias vezes, a pessoa vai lá e nada. E muitos deles acabam fazendo o quê, pessoal? Morrendo o quê? Você quer saber quem é que tem um esfriamento na vida? O crente que está muito tempo no Evangelho. A pessoa que tem muita gente de Evangelho, existe um esfriamento espiritual para muitas dessas pessoas. Por quê, pastor? Porque quem tem 5 anos de Evangelho, 10 anos, 20 anos, 30 anos já é convertido, acaba achando que sabe muito de Deus. Vou te perguntar uma coisa agora. Eu acho que agora você vai concordar comigo. Quem conhece alguém na família que já foi obreiro? Levanta a mão. Já foi, não é mais. Levanta a mão. Conhece? Quem conhece alguém na família que foi pastor? Pode levantar a mão, não tem vergonha não, levanta. Quem conhece alguém na família que já foi da igreja e não é mais? Levanta a mão. Já foi convertido e não é mais. Tá, vamos lá. Se você for pregar para essa pessoa, o que geralmente a pessoa fala? Eu já sei. Sim ou não, pessoal? Isso aí eu já sei. Uma vez eu fui pregar com uma pessoa que tinha anos de evangelho, eu estava começando. Eu nem era obreiro ainda, estava começando a ir para a igreja. Nem tinha me batizado ainda, pessoal. Aí eu fui pregar para essa pessoa. Sabe o que a pessoa falou para mim? Isso aí eu já li de frente para trás, de trás para frente. Eu já conheço tudo isso. Você está começando agora, rapaz. E a pessoa estava totalmente dentro do pecado. Mas não quis ouvir. Não quis escutar. E ainda deu um fora, né? Na época eu não era pastor, né? Mas ainda me deu um fora. E eu começando no evangelho, aquilo podia ter entrado no meu coração. Falei, tá bom, mas que Deus abençoe a senhora da minha maneira. A pessoa que tem muito tempo no evangelho, ela vai se esfriando. Mas fala uma coisa para a pessoa que está do seu lado assim, ó. Tempo de evangelho. Não, fala com mais vontade. A pessoa não vai brigar com você não. Fala assim, ó. Tempo de evangelho não traz salvação. Não vai trazer isso. Não vai trazer. Não vai trazer. Você pode ter 10, 30, 40 anos de evangelho, pode ter 5 anos, 50 anos de evangelho. Isso não te traz a salvação, irmão. Se você se esfriar, você vai perder essa festa no céu. Diga glória a Deus, pastor, eu vou pro céu. Irmão, você vai perder essa festa lá? Você não pode perder essa festa. Minha mãe falava, eu não perco essa festa que vai ter no céu de jeito nenhum. Eu não perco essa festa, irmão, eu não vou perder essa festa. Eu não quero perder essa festa no reino dos céus. Por isso, novamente, faz assim, ó. Precisamos muito conhecer. A hora que diz agora, vamos o que, pessoal? Tem que se esforçar. Você tem que se esforçar. Quem veio na chuva hoje? Quem pegou chuva vindo para cá? Levanta a mão. Pegaram uma chuvinha, a garoa assim que fala, né? Chuvisco, né? Carioca fala chuvisco, né? Aí o pessoal que é de São Paulo fala chuvisco. Um negócio assim, chuvisco, nem sei falar. Mas pensa comigo, irmãos. Hoje você vê na chuva, alguns vieram no frio, alguns a cama parece que abraçou a pessoa, mas você veio buscar ao Senhor. Por quê? Porque você está se esforçando, você quer mais conhecer de Deus a cada dia, pessoal.
Você precisa conhecer mais do Senhor. Como diz lá, precisamos muito conhecer ao Senhor. Irmãos, eu botei aqui, ó. Olha o que eu botei no meu estudo. Obreiros, pastores, membros antigos estão morrendo. Afogados. Porque acham que já estão sabendo demais da palavra. Nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer a Jesus. Todos os dias da nossa vida nós temos que conhecer mais dele. Pastor, eu já conheço. Irmão, conheça mais, porque tu não sabe nada ainda. Você ainda não conhece nada de Jesus. Quando você acha que já sabe tudo, eu garanto para você que você não sabe nada. Você não sabe nada. Quantos da sua família acham que conhece a Deus, hein? Que você fala de Deus e a pessoa da sua família fala assim, eu já sei já isso daí. Ó, pergunta para alguém da sua família assim, ó, o Senhor é meu pastor? O que a pessoa vai falar? Todo mundo conhece, irmãos. Sim ou não? Fala outro versículo aí conhecido. Também, né? Outro, agindo Deus. Todo mundo, irmãos. Posso todas as coisas naquele? Todo mundo conhece isso. Só que isso é conhecer a Deus, pessoal? Não é. For você que tem 10 anos de evangelho, 15, 20, 30, 40 anos de evangelho, ou até mais. Para você que tem muitos anos de evangelho, você acha que você já conhece a Deus? A gente não conhece nada ainda. Você sabe quem é que conhece muito a Deus? Você sabe quem é? A minha mãe. Por quê, pessoal? Tá lá. Quem já perdeu alguém que amava na vida? Levanta a mão. Já perdeu alguém? Essa pessoa conhece a Deus. Não importa onde ela está. Pela fé, essa pessoa está no céu. Mas essa pessoa pode estar no céu ou em qualquer outro lugar. Conhece a Deus. Porque até no deserto a gente vai conhecendo ao Senhor. Você não conhece nada de Deus ainda. Sabe quando é que você começa a conhecer a Deus? Quando você vem buscar a Ele todos os dias da sua vida na casa do Senhor. Davi falava isso. Que eu possa morar todos os dias da minha vida na casa do Senhor. Amém, pessoal? Irmão, que essa vontade possa despertar ainda mais no seu coração. Por que obreiros estão se perdendo na obra? Por quê? Porque acham que já conhece mais de Deus, já sabe fazer. E está no automático. Já está no automático. Pega o uniforme, coloca o uniforme e vem para a igreja. Está tudo no automático. Mas não ora antes de sair de casa. Não busca Deus antes de sair de casa. Acorda em cima da hora. Acordei, vou lá que senão o pastor vai brigar que eu tenho que chegar no horário. Aí vem para cá. Com o uniforme, aquela coisa toda. Mas por dentro, aquela unção do primeiro amor já se acabou. E muitos obreiros hoje estão saindo da casa de Deus. Quem conhece algum obreiro que era daqui e hoje não é mais obreiro? Levanta a mão. Quem conhece? Caramba, isso tudo? Olha aí. Não esperava nem isso tudo, levantar a mão. Quem conhece algum pastor e essa pessoa não é mais pastor? Levanta a mão. Rapaz, pastor gente também. Para você ver. Esse primeiro amor dessa pessoa acabou. Acabou. Por quê? Porque achou que já sabia fazer. Você quer saber de uma coisa, irmãos? Eu posso subir nesse altar e pregar para você uma coisa que eu não estudei. Eu posso, o Deus me deu a capacidade de ter conhecimento bíblico. Eu posso citar versículos para você sem ter estudado e citar versículos para você aqui. Mas se eu não tiver a unção com Deus, se não for o Espírito Santo, não muda nada. Por isso que eu tenho que me preparar para estar aqui. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Se você está de pé hoje, toma cuidado para não cair. Toma cuidado. Ora. Tem um tempo que você não ora. Tem um tempo que você não busca Deus. Então tem pastores por aí que estão no automático e estão largando a obra de Deus. Tem obreiros por aí que estão no automático, estão largando a obra de Deus. Antigamente orava, agora não ora mais. Antigamente tinha prazer de vir para cá de Deus. Agora vem porque é obrigado, porque senão o pastor vai brigar. É o que eu estou te explicando. Tem membro que vai vir para a igreja, né? Todos nós somos membros, vão vir para a igreja por obrigação. Eu vou porque é a igreja, né? Tem que ir lá na igreja de vez em quando e eu vou. Não pode ser assim. Você tem que vir para cá com prazer de estar na casa de Deus. Uma preguiça não pode parar o povo de Deus, irmãos. Um probleminha que acontece não pode parar você de estar na casa do Senhor.
Isso não pode te impedir. Esse primeiro amor que você tinha lá atrás, isso não pode te impedir de hoje estar na casa de Deus, irmão. Você tem que voltar ao primeiro amor. Você tem que voltar àquele amor que você tinha, aquele prazer que você tinha de estar na casa de Deus. Que você acordava com alegria e falava, bom dia, Espírito Santo. Quanto tempo você não faz isso? Quanto tempo você não fala, Senhor, obrigado por mais um dia? E já acorda orando, já acorda intercedendo. Fala assim, misericórdia. Põe para mim na tela Jó 42. Pode continuar em Gênesis. Põe na tela para mim Jó 42, versículo 5. Pode continuar na MBV. Jó 42, verso 5. Olha para cá, pessoal. Olha o que Jó vai falar. Pessoal, é Jó capítulo o quê? 42. Ele já tinha passado por muita coisa, sim ou não? Aparentemente ele já conhecia Deus. Mas olha o que ele vai falar aqui, ó. Lá no capítulo 42. Antes, eu só o conhecia de quê, pessoal? De ouvir falar. Mas agora, eu o quê? Com os meus próprios. Sabe o que é isso aqui, pessoal? Muitos de nós que estamos aqui não conhecemos a Deus ainda. Porque talvez você ouviu falar de Jesus como aquela mulher, né, do fluxo de sangue, lembra? Você só ouviu. Mas quantas experiências você já teve com Deus, hein? Você precisa ter mais experiências com Deus. E como que nós vamos ter essas experiências, pessoal? Quando a gente permitir que isso venha acontecer na nossa vida. Se você fecha a porta, Deus não vai entrar. A Bíblia diz, eis que estou à porta. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Quem está batendo a porta é quem? Jesus. E quem é que tem que abrir? Somos nós. Se você não abrir, ele não entra. Se você não abrir essa porta, Jesus não vai entrar. Jesus não é um arrombador de portas, tá, pessoal? O diabo, ele arromba a porta que está fraca. Jesus, ele não arromba a porta. Jesus, ele bate na porta e você que tem que abrir para ele poder entrar. Amém, Jesus? Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Pode dar glória, não fica preocupado não e nem abatido com essa mensagem. Eu falei, vai depender de como você vai se comportar com essa mensagem. Então eu quero que você entenda isso aqui, irmãos. Até coloquei aqui, né? Eu botei assim, ó. Só ouviu falar, mas não teve sua experiência. Eu botei assim, ó. Tem crente que não conhece Jesus, não conhece esse amor. Esse amor verdadeiro aqui que eu estou pregando para você hoje, irmãos. Só quem conhece amor verdadeiro é quem tem experiências com Deus. E eu repito, conhecer e prosseguir em todo dia. Todo dia você tem que conhecer mais de Deus. Todo dia você tem que conhecer mais do Senhor. E Deus, ele quer trazer as bênçãos dele para a sua vida em nome de Jesus. Amém, pessoal? Você acha que Jacó já conhecia Deus aqui, sim ou não? Ele não teve um encontro com Deus? Sim ou não? E ele começou a conhecer Deus nesse dia, não foi? Tanto que ele falou assim, meu Deus, quando terminei esse lugar, Deus estava aqui, eu não sabia. Aí eu faço uma pergunta para você agora. Volta lá em Gênesis 28, no versículo 20. Olha quando ele conhece a Deus, o que ele faz? A primeira coisa quando ele conhece a Deus. Gênesis 28, verso 20. Tradução normal. Verso 20. Olha o que vai dizer no versículo 20 aí, pessoal. Ele vai falar assim, ó, depois que ele conhece a Deus. E Jacó, ele fez o quê? Ele fez um voto. Você tem que fazer um voto com Deus, irmão. Você tem que fazer um voto com o Senhor. Eu falo voto, já tem gente que vai pensar em parte financeira. Irmão, esquece isso agora. Esquece a parte financeira. Não que você não tem que fazer, tá? Porque aqui ele fez um voto financeiro. Mas o voto que eu estou falando são votos de Deus. A partir de hoje eu vou te buscar mais na tua casa. Deus, a partir de hoje eu vou estar mais vezes aqui na casa do Senhor. Deus, a partir de hoje eu vou orar mais com o Senhor. Você sabe que hoje, 7 horas da manhã, eu e os obreiros estávamos aqui orando, pessoal, por vocês. Eu e os obreiros do Senhor. A gente estava aqui orando, intercedendo por cada um de vocês. Orando pela família de vocês. Orando pela vida financeira de vocês. É um sacrifício ou não é isso, pessoal? A gente estava aqui 7 da manhã orando, ou seja, chegamos aqui 6 e pouca. Alguns obreiros hoje tiveram que acordar 1 hora mais cedo para estar aqui no horário que eu pedi. Eu tive que acordar mais cedo, porque eu moro em Releu, até eu chegar aqui é 1 hora de viagem. Então pensa comigo que esse esforço, né, isso depende de nós também, pessoal. Depende de mim e depende de você também.
Então ele faz um voto com Deus. Irmãos, Jacó estava conhecendo a Deus aqui, nesse dia. Você sabe quantos anos que Jacó tinha aqui? Quem sabe? Chuta quantos anos ele tinha? 28 anos. Mais quem? Chuta aí. Imagina até que ele era um jovem, né? 30 anos. Mais quem? Chuta aí. Pode chutar, pode falar. Hã? 70? Caramba, chutaram pro alto agora. Cada um vai dizer uma coisa, mas chegaram perto. Jacó tinha 77 anos. Dizem os teólogos, né, claro. As contas na Bíblia, né, das histórias, eles fizeram a contabilidade. Jacó tinha 77 anos. Foi quando ele começou a conhecer a Deus. Quando ele começou a conhecer o Senhor. Então pensa comigo. Irmãos, eu tenho 35 anos. Eu sou o seu pastor. Diga glória a Deus. Mas eu não conheço nada de Deus ainda. Eu tenho 35. Eu tenho muita coisa para conhecer o Senhor ainda. Sim ou não, pessoal? Eu tenho muitas experiências ainda para viver com meu Deus, irmãos. Muitas experiências. Se eu falar de Bíblia com você, eu pego a Bíblia, prego para você, dou a revelação para você, Deus vai me usar para isso, irmãos. Agora, ter conhecimento com Deus, eu ainda tenho muita coisa para conhecer do Senhor por aí. Eu ainda tenho muita igreja para Deus vai me levar, pessoal. Eu tenho muita igreja que Deus vai me levar. Eu vou conhecer muitos obreiros ainda. Deus hoje me confiou para estar aqui, cuidando desses obreiros, cuidando de vocês. Deus confiou a mim e eu vou fazer isso com zelo. Amém, Jesus? Eu vou interceder, eu vou orar, eu vou buscar por você. Deus confiou a mim que eu estivesse aqui. Mas talvez daqui a alguns anos, né, Deus vai me conduzir em espírito para outro lugar. E naquele lugar vai ser onde eu vou conhecer mais pessoas. E vou cuidar de outras almas. E aí, como eu falei de manhã aqui, eu comentei com os obreiros. Ninguém é insubstituível. Ninguém. Ninguém é insubstituível. Pastor, estou pensando em sair da igreja. Você sai, Deus coloca outro aqui melhor do que você. E que vai ter mais unção do que você. Pastor, estou pensando em ir para outra igreja. Deus não depende de você. Somos nós que dependemos de quem? Pastor que quer sair da obra. Deus não depende do pastor. São os pastores que dependem de Deus. Se um dia eu pensar, né, tá amarrado, mas só um entendimento, pensar, vou largar a obra, você vai largar? Então pode sair. Sai e eu vou colocar outro melhor do que você aqui, com mais unção do que você, mais preparado do que você. O obreiro pensou em sair da obra, você vai sair, e Deus vai levantar outro obreiro, pode ser até um de vocês que está sentado aqui, ó. Diga glória a Deus. Pode ser um de vocês que estão aqui sentados. Deus, o obreiro vai sair, tá bom, vou sair. Eu vou sair, agora o pastor vai ver, porque eu tinha serventia nessa igreja. Deus vai levantar outro muito melhor para fazer parte da obra de Deus. Ninguém é insubstituível, pessoal. Lembra de Elias quando ele não quis mais? Quem lembra dessa passagem? Lembra? Elias não quis mais. Estava dentro de uma caverna. Deus tirou Elias e colocou a quem? Eliseu. Com a bênção dobrada. Então pensa nisso, pessoal. Jacó tinha 77 anos quando teve a sua maior experiência com Deus. E não parou por aí, né? Jacó teve muito mais experiência com Deus a partir disso. Esse primeiro amor, como eu botei aqui, né? Casamento é bom sim ou não? Alguns falam assim, pastor, tu não sabe o que eu passo. Irmãos, casamento é uma bênção. São muitas pessoas que não sabem viver num casamento. Deixa eu perguntar para minha esposa aqui, para você. Quem sabe fazer algo? Vem cá. Vem cá, rapidinho. Ela já fica toda nervosa. Meu Deus, o que ele vai me inventar? E nada combinado, não. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Fala pro povo aqui de Deus aqui. Quando você casou, você casou para ser feliz? Não. Não? E agora, pessoal? Você não casou para ser feliz? Não. Você casou para quê, então? Para ser feliz. Ó. Você entendeu isso? Sim ou não? Quando eu casei para ser feliz? Eu casei para quê? É isso que muitas pessoas no casamento não entendem. Aí eu vou fazer ela feliz. E ela vai ficar o quê?
Dá um sorriso então. Aí ela vai me fazer feliz. E eu vou ficar o quê? Dei uma sorte também, né? Deus abençoe. Então eu ou vou ficar feliz porque ela me fez feliz, e ela vai ser feliz porque eu fiz ela feliz, sim ou não? E os dois vão ser o quê, pessoal? Glória a Deus. Sabe quando teu casamento vai ser feliz? Quando você entender isso aqui. Eu quero ser feliz. Não, você casa para fazer o outro feliz. Ah, pastor, mas aí só eu estou fazendo ele feliz, ele não está me fazendo. E agora, pastor? Como é que vai ser? Vai orando. Vai orando, vai buscando a Deus. Como você nunca buscou na sua vida. Busca mais. Pastor, mas eu busco. Não está buscando como deveria. Não está. Busca mais ao Senhor. Amém? Vai, pode ir. Você está toda derretida aqui. Pode ir. Amém, pessoal? Quem está entendendo isso aqui, pastor da pregando? Está entendendo, sim ou não? Irmão, isso não é bonito? A felicidade do amor não é bonito, sim ou não? Irmão, isso é maravilhoso. Eu tenho minha esposa comigo me fazendo feliz, eu fazendo ela feliz. Irmão, isso é ótimo. A felicidade da família com os filhos, não é bom? Sim ou não? É ótimo. Felicidade no trabalho, não é bom? Na sua vida a felicidade também não é bom? Abre sua Bíblia em João 3,16. João capítulo 3, verso 16. João 3,16. Lembrando que Jacó, ele conheceu a Deus com 77 anos. Caramba, hein? E ele achava que já conheceu o Senhor. Sabe como que Jacó conhecia Deus? De ouvir o quê? Ouvir falar. Quem era o pai de Jacó? E agora? Tic-tac, 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 tic-tac. Isaac. Abraão foi pai de toda a nação. Né? Ou então veio lá Abraão, Isaac e o quê? E Jacó. Certo? Isaac, ele foi pai de Abraão. Tá amarrado. Porque com Abraão, pai das nações. Né? O Isaac, ele é pai de Jacó. Certo? Então pensa comigo. Pensa comigo. O Isaac não era uma bênção de Deus, sim ou não? Não teve experiências com Deus? Teve. Você acha que ele não contava para o seu filho tudo o que ele passou? Então, Jacó ele conhecia de Deus, mas conhecia de ouvir falar. Aí eu falo, agora sim, Abraão. Abraão não foi uma bênção com Deus? Abraão foi uma bênção. E ele não contava a experiência também para Isaac? É o que eu estou te falando. Você talvez conheça Deus, porque você vem na igreja e você ouve o seu pastor falar desse Jesus, desse Deus. Mas quando é que você vai conhecer esse Jesus verdadeiro? Quando você tiver a sua experiência. Aí você vai começar a viver algo sobrenatural com Deus. Não só de ouvir falar, mas viver de verdade com o Senhor Jesus. Amém, pessoal? Você vai presenciar isso. Como diz aqui em João 3,16, diz assim, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Tira da tela para mim, por favor. Olha para mim aqui todo mundo. Olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Glória a Deus. Tá todo mundo me olhando? Sim ou não? Tá. Quem consegue citar esse versículo sem ler? Vamos juntos? Vamos nos ajudar? Vamos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira unigênito para que todo mas tenha. Pastor, por que eu sou feliz? Irmão, você tem que saber esse versículo de cor. Porque esse versículo aqui é o central da Bíblia. Quem sabia disso? Esse versículo é o versículo central da Bíblia. É um dos versículos mais importantes, o versículo central. Você tem que saber isso aqui de cor. Todo dia que você acordar, você tem que saber. Caramba, Jesus, ele perdeu a sua vida por mim. E depois ressuscitou. Todo dia que você acordar, você tem que lembrar disso aqui. Por quê? Porque quando a preguiça vir, você vai lembrar desse versículo.
Uma preguiça não vai mais te vencer de vir na igreja. Por quê? Porque você vai lembrar que Jesus, ele morreu por você e sofreu por você. Isso é amor, sim ou não, pessoal? Irmão, Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não amou o crente. Deus amou o mundo. Aquela pessoa da sua família, que às vezes até saiu da obra e não está mais, Deus amou aquela pessoa também. E ama ainda. Deus, o próprio Deus enviou o seu filho, o único filho, para morrer por mim e por você. Esse é um amor incondicional. Amém, Jesus? Você ama o seu filho? Quem ama o filho? Levanta a mão. Você ama o seu marido? Pastor, eu amo meu marido. Glória a Deus. Pastor, já não sei. Quem não sabe coisa nenhuma, isso é contra o diabo, que não sabe. Você casou, agora vai ter que aturar. Ninguém mandou você casar. Pastor, eu casei, mas aí pastor, irmão, casou, irmão. Casou. Não tem esse negócio mais não. Pastor, mas você sabe que pastor, quando eu casei era diferente, mas você casou. E agora você tem que lutar por ele. Você fez um voto com Deus, uma aliança com Deus. Pastor, no caso é minha esposa, pastor. Casei, mas meu Deus do céu, tem que lutar agora até o final. Até o final. Não casou? Agora aguenta, filho. Certo? Sim ou não? Tem que aguentar. Tem que orar. Tem que buscar. Isso é amor. O amor tudo sofre. Tudo sofre. Isso é amor. Amém? 1 Coríntios 13. Aí eu vou acabar aqui. 1 Coríntios 13. Quem mandou você casar com um sapo? Não era não. Não era príncipe não. Quem é sapo é sapo. Esse negócio de virar príncipe aí essa é conversa fiada. Vira príncipe só com Jesus. Sem Jesus não vira. Não adianta. Isso aí é negócio de desenho, como é que é? De filme, né? Não é filme? 1 Coríntios 13. Ninguém mandou você casar com um sapo. Casasse com um príncipe. A minha esposa sofreu um grande risco. Casou com um sapo. Ainda bem que ele se converteu. Você correu um risco, você sabe, né? Correu um risco. Eu também. Pessoal, correu um risco danado. Porque eu não era convertido. Entenda bem, não era. Ela correu um risco. Sabe qual é o risco que ela correu e eu também? De existir traições no relacionamento. De existir grosserias. Até brigas de tapa, agressões físicas e verbais. Correu risco, sim ou não? Quem vê isso acontecendo no pessoal do mundo aí? Vê ou não vê? Pessoal brigando de tapa, tacando até prato na parede. Pastor, eu faço isso. Tá amarrado, hein, crente? Tô de olho em você. Tacando prato na parede na cabeça do marido. Tá repreendido isso aí, irmão. Isso é de Jesus. Tá? Mas ela correu um grande risco. Casou com um sapo. E aí o que aconteceu? Jesus restaurou. Não sei se eu posso falar que sou príncipe, mas rei e sacerdote eu posso, que a Bíblia fala isso. Amém, pessoal? Então pensa nisso, irmãos. Pastor, casei. Agora aguenta. Tem que orar agora. Talvez até a tua família falou, mas você casou. E agora tem que sustentar o que você fez. Tem que sustentar o que fez. Pastor, mas eu não sei se é amor. Sabe sim, sabe. E é amor. O que precisa às vezes, sabe o que é? Às vezes até você firmar esse casamento. Porque se você não é casado no papel, ainda tem uma porta aberta para a maldição entrar no seu casamento. Por isso que é importante você firmar esse casamento de uma vez por todas. Isso é importante. Pastor, eu não sou casado no papel. Não é? Então tem que casar. É importante casar no papel. Nós fomos no nosso pastor na época. Pastor, pode ser união estável? Ele, não. Curto e grosso. Falei, pastor, mas não pode, irmão. Vai casar direito. Caramba. Aí eu, sim, senhor. Aí eu fui lá, tomei vergonha, ainda me deu o papel, ainda aqui, ó, vai lá e casa. Não veio? Faltando dinheiro? É dinheiro? Então tá bom, então peraí. Ele arrumou um papel de isenção lá e mandou ele casar. E o papel aceitou, não gastamos nada no casamento. Até a festa de casamento, a gente ganhou tudo, pessoal.
Ganhamos o salão e foi chique o negócio, tá? Foi chique, irmãos. Pena que eu não conhecia vocês ainda, né? Não vocês estão indo no meu casamento, meu Deus do céu. Foi chique, foi no sítio. Teve até saxofone. Ó. Aí essa mulher entrou de vestidão, aquele vestido bonito, branco. Aí o pastor tava assim, quase caindo já, frouxo demais, né, pessoal? E ela entrando com o vestido branco, toda, né? Mas você vê, a mãe ajudou, o pai, meu pai, não sei quem, e não sei quem lá, e foi ajudando, até o meu pastor ajudou, até ele entrou nessa também. Então você vê que as pessoas vão ajudando, não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com o comportamento, você tomar vergonha. Isso que tem a ver. Casamento é isso, toma vergonha da casa que você escolheu. E quando eu tirei ela da casa da mãe dela, não foi para viver nessa envergonhice. Não foi. Porque eu dei fidelidade primeiro a Deus, mas também ao pai e à mãe dela também. Amém, Jesus? Glória a Deus? Tá, só um recadinho só, que eu não sei para que foi isso. 1 Coríntios 13, versículo 1, para a gente terminar. Casamento é bom, mas muito melhor é o amor de Cristo. Versículo 1 vai dizer assim, ó, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine, ou seja, não ia ter importância. 2, ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse o que, pessoal? Amor, lê para mim o final. Não adianta de nada. Irmão, você entende como isso aqui é muito forte, muito sério? Versículo 2 de novo no início, põe para mim. Olha o que diz. Ainda que eu tivesse o dom de quê, pessoal? Perdão. Profetizar, não é uma bênção, sim ou não? Eu estou pregando para você, eu estou É uma bênção aqui, não é, pessoal? Mas pensa só, se eu pregasse para você assim, ó, vamos lá, pessoal, abre a Bíblia aí. 5 minutos acabava a palavra. Pessoal, é isso aqui, ó. Pensa só. Faltou amor, não faltou, pessoal? Sim ou não? Faltou amor. Então não adiantou de nada. Não adiantou. Porque faltou amor pro pastor. Por isso que o pastor demora pregando. Não tem amor para pregar o evangelho. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda o quê? Bom, você pode conhecer tudo nessa vida. Se você não tiver amor por Jesus Cristo, não adianta nada. Não adianta. O que está te faltando às vezes é amor. Amor por Jesus, amor pela obra de Deus. Amor de estar na igreja. É o que está te faltando. Irmão, se uma chuva dessa te para, se uma preguiça te para, ou se um probleminha te abala de estar aqui, como é que vai ser nos últimos tempos, hein? Você nunca mais vai aparecer na igreja. Quando colocarem uma arma na tua cabeça, falar, nega Jesus. Se você não vem nessa época, você vai ser o primeiro a negar Jesus. Fala assim, misericórdia. Aí diz assim, ó. E ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada o quê, pessoal? Põe no último versículo para mim agora, versículo 13. Eu vou parar aqui, tá? Preste atenção. Verso 13. Agora, pois, permanecem o quê? Lê comigo, pessoal. A fé, a esperança e o quê? E o amor. Estes 3. Mas o maior destes é o quê? Caramba, irmãos. O maior desses é o amor. Deixa eu te perguntar. A fé é importante, sim ou não? Sim. Importante. A esperança. Mas qual é o maior? Irmão, a Bíblia diz que o amor é maior do que a fé. Sabe por quê? Se você tiver amor, você tem fé. Se você tiver amor, você tem fé. Sabe por que teu marido não está salvo ainda? Sabe por quê? Não é falta de fé, é falta de amor. Por estar na casa de Deus buscando por ele. A tua família não está na casa de Deus ainda, não é por falta de fé, é por falta de amor. De você estar buscando a Deus. De saber que Jesus se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. É você entender que o seu primeiro amor tem que voltar, pessoal. Tem que voltar o teu primeiro amor, irmãos. Você tem que ter vontade de estar aqui na casa do Senhor, irmãos.
Você tem que criar essa vontade novamente de estar aqui na casa de Deus. Vocês perceberam como é que eu tô como é que tá minha roupa hoje? Essa aqui é a roupa de quê? Quem sabe? De obreiro. Isso aqui é a roupa de obreiro, pessoal. Por quê? Porque ontem eu falei assim, eu vou pregar sobre o primeiro amor, eu vou voltar à origem de como eu tinha o meu primeiro amor. Não é que eu perdi, mas o primeiro amor a gente tem que se lembrar todos os dias da nossa vida, pessoal. Amém, Jesus? Obreiros, tratem essa obra que vocês têm, né, de fazer a obra, como sempre com o primeiro amor. Tenha vontade de estar aqui. Tenha vontade de buscar a Deus, irmãos. Porque se faltar amor, na verdade nós só somos os religiosos. Essa é a verdade. Você que está aí escutando a pregação, até você de casa também, né, que está até agora ouvindo essa palavra. Se você está aqui hoje e já perdeu a vontade de estar na igreja, você tem que voltar ao primeiro amor, porque você não está sendo mais quem, você está sendo religioso. Não pode ter religiosidade. Você tem que estar na unção com Deus e ter vontade de estar na casa do Senhor. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus que Ele merece. Amém, pessoal?